Eu já conheço alguns meninos desde a outra passagem minha pelo Santos e vai estar sempre as portas abertas ali para a gente receber, começar a trabalhar com a gente, que tem garotos aí que tem qualidade. E como vocês viram, Fábio Carille, em entrevista aos amigos do De Olho no Peixe, deixou aberto aí a possibilidade de aproveitar alguns destaques do Peixe da Copinha no elenco principal, né? Lembrando que o Carille assistiu 2 jogos do Santos no estádio, né, durante essa Copa São Paulo, além, obviamente, de acompanhar na televisão as outras partidas. E quero falar aqui a minha opinião e você fique à vontade de deixar a sua nos comentários, apesar da eliminação nas oitavas de final, qual jogador você acredita que poderia ganhar minutagem. Sempre lembrando, não é para resolver no Campeonato Paulista, na Série B, mas que pelo menos pode jogar alguns minutos para já preparando o terreno para quem sabe 2025, quem sabe, né, ter mais espaço no elenco profissional, tá certo? Vamos lá então, falando aqui sobre alguns jogadores, né, que se destacaram, que têm uma certa expectativa, deixando claro algumas questões. Primeiro, a Copa São Paulo, após a pandemia, mudou na questão da idade. Então, até 2024, por exemplo, jogadores que completam 21 anos podem jogar a Copa São Paulo, que foi o caso, por exemplo, do Balão, que acabou de completar 21 anos nesse comecinho de ano, então, né, teve a possibilidade de jogar a Copinha, obviamente a sua última Copinha, só deixando claro isso aqui para vocês, tá certo? Bom, vamos começar aqui por ordem, né, de idade, né, do mais novinho para o mais velho, começando pelo João Victor. É um jogador que entrou sempre ali no segundo tempo dos jogos do Peixe na Copinha, bom menino, dando sempre velocidade, tem a questão do drible também, uma visão de jogo muito bacana, participou de assistências, né, dos gols do Santos na Copa São Paulo, mas obviamente 16 anos, acho que está bem novinho ainda, tem muito o que aprimorar, não subiria esse ano para a equipe principal. O Souza, 17 anos, Souza que começou a Copa São Paulo como reserva, depois se firmou como titular. Para mim é um jogador que vem atuando muito bem na categoria de base do Santos, e isso, né, de atuar muito bem na categoria de base, é bom a gente frisar também, porque às vezes o jogador vai bem no sub-20, mas não corresponde à expectativa no profissional. Então é bom a gente deixar claro isso, mas o Souza na base vai muito bem, é um jogador que eu tenho bastante expectativa de que possa, né, daqui para frente ser mais lembrado na equipe principal. Não sei se por conta da idade, né, ainda pode participar de alguns campeonatos de base, até mesmo de outras copinhas, se eu subiria o Souza agora. Mas quem sabe chamar eventualmente para fazer um treino, né, uma coisa mais para aproximar, para viver aquele dia a dia do profissional, acho que seria interessante, até porque também o Souza não vejo que teria tanto espaço assim, né? Atualmente o Santos tem o Felipe Jonathan, tem o Kevson, tem o Jorge, então acho que é mais interessante ele jogar e ser titular, por exemplo, no sub-20, para ir amadurecendo, do que com 17 anos subir e não ter tantas oportunidades assim no principal. Mas é um jogador que eu acho interessante a gente ficar de olho. Vamos falar agora de jogadores de 19 anos, Miguelito, Enzo Monteiro, JP Sherman, Ian e Bom Tempo. Começando por quem eu acredito que tem mais possibilidade de ser chamado pelo Carille para participar ali do time principal do Santos, até mesmo de forma definitiva. Miguelito. Miguelito, para mim, foi um dos destaques do Santos nessa Copinha, tanto por conta dos gols, por conta das assistências. Para mim, precisa ter mais minutagem no time principal, né? Estava na última temporada relacionado, participava dos treinamentos, mas não era de fato jogador do profissional do Santos, né? Inclusive tem sempre essa volta para a equipe sub-20. Então acho importante o Miguelito em 2024 encarar só esse jogador do principal do Santos. Até porque, se a gente olhar o elenco do Santos, nós temos o Juliano e temos o Casares como meio-campistas. O Otero, por exemplo, já deixou claro na entrevista de apresentação dele que ele vem treinando com o Carille mais aberto pela esquerda, mais aberto pela direita. Então pode ser, quem sabe, um terceiro meio-campista do Santos. Não para ser o titular do Paulista, da Série B, mas interessante ter ali o Miguelito, quem sabe,
sendo relacionado, o Santos está ganhando algum jogo, vai, coloca o Miguelito para ganhar minutagem, acho que seria interessante. É o meio-campista que faz o simples, finaliza, bate falta, bate escanteio, então daria uma oportunidade aí para o Miguelito. Já o Ian também é um jogador que eu acredito que pode ter um espaço aí com o Carille, vai precisar ver em relação aos volantes, né, quem permanece, quem não permanece, quem vai ganhar a oportunidade ou não com o Carille, mas é um segundo volante que chega muito bem ao ataque, finaliza, faz gol, dá assistência, ajuda também na marcação, se precisar também joga como primeiro volante, então é um meio-campista que pode ser dinâmico ali para o que o Carille pensa em determinadas partidas. A mesma coisa do Miguelito, não para ser titular absoluto, mas né, falta ali 15 minutos para acabar o jogo, 10 minutos, coloca o Ian para já ganhar uma minutagem. Acho interessante essa possibilidade, Miguelito e Ian. Sobre Enzo Monteiro, que é um jogador que se destacou por conta dos gols na Copa São Paulo, principalmente pelos gols de cabeça, de 7 gols que ele marcou, 5 foram de cabeça, o artilheiro do Peixe. É um jogador que talvez possa não receber uma oportunidade agora, porque o Santos tem no seu elenco o Furt, que eu imagino que vai ser o titular, tem o Bigode, e também tem o Morelos, que provavelmente o Santos deve anunciar a permanência dele. Então são 3 jogadores que estão à frente do Enzo Monteiro. Não sei se ele teria tanto espaço como o Miguelito talvez possa ter uma facilidade maior para ser escalado, né? Eu acho que inclusive Enzo e Ian teriam essa dificuldade por conta de mais jogadores à disposição do Carille. Mas eu acho interessante uma certa minutagem ali para o Enzo Monteiro. Quem sabe, sei lá, o Furt está machucado, está suspenso, Bigode, Morelos... Relaciona lá o Enzo Monteiro, né? Vai que ele arranja um golzinho de cabeça em alguns minutos finais. Enfim, acho um jogador que pode ser observado aí pelo Carille. O Sherman, eu acho que passa muito pela questão quem que vai ser o terceiro lateral direito do Santos. O Andrei Quintino vai ser esse jogador, porque há quem diga no Santos também de que ele pode ser atacante, né? Pode ser lateral. Então, se ele for de fato atacante, o Andrei Quintino, aí abre uma vaga para terceiro lateral, porque vai ser o Aderlan, tem o Rainer, e aí poderia ser o Sherman, caso o Andrei, né, de fato assuma como atacante juntamente com o Carille. Sherman é um jogador interessante que eu acho que dá para o Santos pensar em subir, para ficar ali já pegando uma certa minutagem, caso precise ter um lateral direito. O Bom Tempo também acho que é um jogador de muita qualidade, mas eu deixaria o Bom Tempo pelo menos mais um aninho ali no time sub-20 do Santos para ganhar minutagem, para ganhar esse amadurecimento. Não vejo ele com tanta oportunidade assim no time do Santos principal, mas é um jogador que eu também gosto bastante. Gabriel Bom Tempo pega muito bem na bola. O Laurindo tem 20 anos, inclusive nesta quinta-feira Laurindo fez aniversário, parabéns Laurindo. Eu deixaria ele na base, acho que ainda tem algumas questões que ele precisa aprimorar, e para ele aprimorar isso é jogando, é acertando, é errando, e precisa fazer isso na base, né? A base a gente sempre fala aqui que é para você ir se amadurecendo e moldando o seu futebol, porque se você errar no profissional é complicado, né? Então Laurindo ainda não subiria. Balão tem 21 anos, estourou a idade, e aí a gente não sabe o que vai acontecer com o Balão, né? Se ele vai ser emprestado pelo Santos, se ele vai ser utilizado pelo Carille. Vamos ver. É um jogador que eu gosto. A gente esperava, como que eu posso dizer, até um amadurecimento maior de um ano para o outro do Balão. Na última temporada ele esteve um pouco abaixo, mas é um jogador que eu vejo potencial. Vamos ver se o Santos vai conseguir emprestá-lo para que ele ganhe rodagem em outra equipe, ou se de fato, né, vai ficar ali treinando entre os profissionais com Carille, tá certo? E Bernardo, 19 anos também, não jogou a Copa São Paulo, está se recuperando de uma lesão. É um jogador que a torcida do Santos, né, principalmente quem acompanha a categoria de base, tem bastante expectativa nele, mas também deixaria esse ano com a equipe sub-20. É importante,
né, para que quem sabe no ano que vem ele possa jogar uma copinha, que não esteja machucado, e aí sim, a partir de 2025, a gente pensa no Bernardo no time principal do Santos. Entre Bernardo e Miguelito, por exemplo, acho que Miguelito está à frente em termos de já é a hora de ser testado no time principal, tá certo? E aí, jogadores que estouraram a idade, vamos lá. Thiago Balieiro, como eu falei, o lateral esquerdo Diogo Correia, os volantes João Vitor Balão, como a gente falou, Kevin Maltos, Matheus Nunes, José Rafael, Rafael Moreira, os atacantes Fernandinho, Renier, Vitor Michel e Wesley Patati. E aí eu até estava conversando com a Laura Marcelo, né, do Diário, para a gente puxar esses jogadores que estouraram a idade, e aí ela também estava dando algumas informações de alguns jogadores, né? Então, por exemplo, Patati, como vocês sabem, está no profissional, o Renier ainda está uma situação indefinida, não sabe se fica no Santos, se vai ser emprestado, se vai ser vendido, se vai rescindir, né? Ele tem contrato com o Santos até novembro de 2025. Renier, que era colocado como uma das grandes apostas do Santos, né? Promessas, mas por conta de lesões principalmente, acabou tendo essa dificuldade. Diogo Correia, de acordo com a Laura, né, pode ser que não tenha esse contrato renovado com o Santos, então pode ser que não permaneça. Fernandinho está emprestado ao Náutico. Kevin Maltos, Balieiro, Balão e Vitor Michel também tem essa questão indefinida. E José Rafael não renovou o contrato com o Santos. Então é isso. Quero saber de vocês, desses jogadores aí, quem vocês subiriam para o time principal. Então, só para fazer um resumão, né? Sei que falei bastante aqui. Acho que é a hora de Miguelito. Ian, gostaria de ver mais do Ian também, quem sabe num time principal. Precisa ganhar um pouquinho de massa, né? A gente sabe que profissional você precisa ter mais massa ali, porque, né, os jogadores ali numa dividida, se não tiver um físico ali, você pode acabar perdendo a bola. Mas acho Miguelito, Ian e Enzo Monteiro. Acho que são jogadores que talvez possam ter um certo olhar ali do técnico Fábio Carilli, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda, fique à vontade, tá certo? E não esquece de deixar o seu like, que é super importante. Grande beijo para vocês e até a próxima.